Então, pessoal, vamos fazer isso que o Guilherme falou. Eu, infelizmente, eu até tentei, mas meu computador não está me ajudando muito a compartilhar a tela para eu colocar as questões aqui. Então, eu sei que o Guilherme mandou lá no grupo, então se vocês puderem abrir a lista aí em algum lugar separado, quem está no computador abrindo o celular, para vocês conseguirem ir fazendo, porque infelizmente eu não vou conseguir disponibilizar para vocês. Eu tenho quase certeza que eu consigo compartilhar. Quer que eu faça isso? Se alguém puder, se puder compartilhar, porque eu não estou podendo. Porque aí ajuda os colegas que estão sem Vê se a vocês lista. estão vendo. Não. Vê se vocês estão vendo. Então, ó, são Tá 4 vendo? e 4. Ok. Eu acho que dá essa questão bem tranquilinha. Eu acho que assim, 4 e 6, aí não, 4 e 5, 4 e 7, 4 e 8 a gente começa a fazer. Vou deixar vocês tentando fazer, aquilo que o Guilherme falou. Vocês tentam fazer, depois a gente resolve, ok? Ok. Rebeca? Oi. Poderia me dar só uma ajuda de como começar a fazer? Eu não faço ideia do que fazer com o ângulo. Então tá, vamos ler então a questão. Pode ler, pode começar lendo a questão para a gente. Em uma aula prática de topografia, os alunos aprendiam a trabalhar com teodólito, instrumento usado para medir ângulos. Com o auxílio desse instrumento, é possível medir a largura y em um rio. De um ponto A, o observador desloca-se 100 metros em direção ao percurso do rio. Então visualiza uma árvore no ponto C, localizada na margem oposta sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Nessas condições, conclui-se que a largura do rio em metros é... Então, ele quer saber o quê? Essa largura Y aqui. Se você puder tirar o compartilhamento de tela agora só um pouquinho para eu colocar, para eu No apontar caso, aqui o no ângulo quadro. é só o ângulo de referência, né? Pra gente saber quais são Então, ó, eu catetos, tenho né? essa largura que é o que ele quer. Ele me dá uma medida e me dá um ângulo. Aí, o que eu tenho que saber? A partir desse ângulo e dessa medida, é que eu vou descobrir essa medida aqui de Y. Então, eu tenho que usar alguma coisa do ângulo, alguma informação que o ângulo me dá, ou seja, seno, cosseno ou tangente. Mas eles deram tangente? Então, o que acontece? Esse ângulo aí, ó, se vocês perceberem, é um ângulo de 60 graus. Eu não sei se o Guilherme, ele tinha dito que ia dar hoje, mas eu não sei se ele conseguiu dar, que são os chamados os ângulos notáveis. São os ângulos que a gente, nessas provas do IFE e de militar, vocês têm que saber. Ele não deu, não. Que são os ângulos, os seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Eu vou colocar a informação, então, aqui para vocês. Tá? Ok. Então, vamos lá. Só...
Então, no caso, sendo que 60 é. Essas são as informações no caso de 60 graus. Seno, cosseno e Mas isso para tangente. sempre? Em qualquer 60 graus? Em qualquer 60 graus. Esse sempre vai ser o seno, esse sempre vai ser o cosseno, esse sempre vai ser a tangente. 60 graus são esses os valores. Rebeca? Oi. É 60, 45 e o quê? 30, 45 e 60. Ok, Esses vocês vão ter que saber. É claro, assim, vocês têm até a prova para decorar. Enquanto isso, por enquanto agora, por exemplo, que o Guilherme ainda não ensinou um macetezinho para vocês para vocês gravarem isso aí na hora da prova, vocês podem ir pesquisando. Se está fazendo uma questão, você pode ir pesquisando. Mas na hora da prova, vocês têm que saber. Eu acredito que o Guilherme vai ensinar um macete para vocês conseguirem gravar melhor na hora da prova. Mas, de qualquer forma, como ele ainda não deu, eu coloquei as informações aqui. Gabriel? Oi. Deixa. Ok. Então, eu vou dar mais 2 minutos para vocês fazerem. Agora dá pra fazer. Eu acho que eu acabei, só não sei se tá certo. Então, pode ir? Eu tô fazendo ainda. Ok. Consegui. Todo mundo fez? Não, eu fiz uma tentativa. Então, vamos lá. Vamos ver Eu se fiz. a tentativa Eu... dá certo. Aí, pronto. Aquilo que eu tinha falado com vocês. Ele se deslocou 100 metros do ponto A até o ponto B. Então, isso me dá a medida de um cateto. E ele quer a medida do Y. Esse Y é o quê? O cateto Oposto. Cateto oposto ao ângulo de 60. Então, eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto. Qual das informações eu vou ter que usar? Seno, cosseno ou tangente? Tangente. Então, eu vou usar a tangente porque eu tenho... eu preciso do cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu estou pegando as informações que eu preciso são os catetos. Então, vou usar a tangente. Então, tangente 60 graus é igual a raiz de 3. E tangente é igual ao quê? Tangente é Y sobre 100. Cateto oposto Ah, tá. sobre Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é o Y. Então, vai ser Y sobre 100. sobre 100. Vou multiplicar cruzado aqui. Então, Y vai ser igual a 100 vezes raiz de 3. Eu botei o contrário, raiz de 3 vezes 100. Tem alguma interferência? Não, nenhuma interferência. Uhum. E a ordem dos fatores tanto faz. Só que aí, assim, ó, só não fica, como que eu posso dizer, com isso na cabeça, porque, por exemplo, a resposta é a alternativa C. Uhum.
Só que aí, para estar 100 raiz de 3. Você não vai achar que porque você botou raiz de 3 vezes 100 que tá errado, entendeu? Sabendo identificar a alternativa na hora, tanto faz se você colocar raiz de 3, 100 raiz de 3. Então, no caso, essa aqui é a resposta, né? A resposta é 100 raiz de 3. Essa é bem direta, assim, não tem Eu achei muita que chegando manipulação, aqui não. tem que ter mais alguma coisa pra fazer que eu acabei esquecendo. Eu fiquei até nervoso aqui agora. Não, essa é bem simples mesmo. A questão que pega, às vezes, nessas questões é isso. É ter vocês saberem o seno, cosseno e a tangente. Porque quando é de 30, 45, 60, eles não... A probabilidade deles darem é quase zero. Geralmente, eles não dão. Quando é outro ângulo, eles são obrigados a dar. Que aí vocês não são obrigados a saber. Mas 30, 45, 60, vocês têm que saber. Vamos passar agora para número 3. Aí, se vocês puderem... Se vocês querem que a gente leia antes... Ah, então é isso que é a música. É, isso. Ó, vamos lá. Questão 3. Vou ler, aí vocês tentam fazer e depois a gente faz aqui. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é... Aí, vocês podem começar tentando fazer. Dá uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso, vou apagar aqui o quadro. Show? Ok. Ok, mas quais são as medidas de seno, cosseno e tangente de Vou 30? colocar aqui no quadro as Ok. medidas. Obrigado. Toma remédio. Você já botou no quadro? Qual é o de 30? Pode me falar, porque eu tô... Ó, seno é 1 sobre 2. Obrigada. Cosseno é raiz de 3 sobre 2 e tangente raiz de 3 sobre 3. Primeiro você pode botar ela de novo? Valeu. Professora, para usar a lei de cosseno? Não, nesse caso não. Não necessariamente. É para usar seno, cosseno e tangente. Aí vocês têm que interpretar. Vamos lá.
Gabriel, tira aí rapidinho só para eu falar aqui. Será que Ó. se eu te colocar como host dessa. Calma aí, eu não sei se eu sou host, mas se eu for, se eu te colocar como host, tem como você. Ah, não sou não, então esquece. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o prédio, tá? Eu desenhei porque o meu quadro é pequeno, se você desenhar ele. Tem um prédio. Aí aqui tem um aparelho que ele tá a 1,6 do chão. E tem a distância que ele tá do prédio. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular alguma coisa aqui. O que vai ser? Essa altura aqui. Vai ser a altura do prédio, né? Na verdade, a altura do prédio vai ser essa altura mais 1,6. Então, a altura do prédio... A altura do prédio vai ser igual a 1,6 mais x. X vai ser o valor que a gente vai encontrar aqui. E aí, a gente já tem esse valor aqui. Então, usando ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente de 30 graus, eu vou encontrar essa medida aqui. Para daí encontrar a altura do prédio. Foi? Uhum. Podem ir tentando fazer aí. Depois a gente finalizar. O resultado é em metros? É em metros, né? Ó, tá escrito aí. Afirmar que a altura do prédio em metros é... Então, Rebeca, te perguntar uma coisa. Quando você tá na regra de 3 e você vai, como posso dizer, quando você faz a cruzada, você, por exemplo, aqui deu raiz de 3 sobre 3 e no outro deu x 80 raiz de 3. Aí eu vou fazer raiz de 3 vezes 80 raiz de 3. Aí vai dar 9, que vai dar 3 de novo. Aí eu vou multiplicar 80 vezes 3 ou eu somo? 80 vezes 3, isso aí. Tá. A raiz de 3 vezes 3 é 3. Então, 80 vezes 3. Uhum. Mas eu tô falando do resultado da regra de 3. Já vai estar em metros? Sim, porque as informações que ele dá são em metros. Ó, é 1,6 metros e 80 raiz de 3 metros. Se ele desse em outra unidade, não ia sair em metros. Mas como ele deu em metros, sai em metros. Professor, então seria a letra B, 81,6? Eu não sei, porque eu não fiz. Pelo gabarito do Guilherme, é. Porque Vamos y lá. igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 80 raiz de 3. 80 vezes 3 dividido por 3, 240 dividido por 3, Vamos fazer 240 junto? dividido por 3, Porque uma 80. pessoa fez, mas se todo mundo não fez, ok? Vamos fazer aqui. Que a gente faz junto. Show. Essa resposta está certa. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Eu falei com vocês. A altura vai ser 1,6 mais x. Que é isso aqui. Certo? Uhum. Então, a gente está querendo o quê? O cateto oposto. E a gente tem o quê? O cateto adjacente. Então, vocês já sabem que a gente, envolvendo os catetos, a gente usa tangente, né? Uhum. Então, vou usar a tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Que vai ser igual ao cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 80 raiz de 3. Então, 3x, né, multiplicando cruzado aqui na regra de 3, é igual a 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. Aí eu vou colocar aqui, ó, 80
Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Lembra? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que dá 3, né? Raiz de 3 ao quadrado. Corto os expoentes. Fica 3. Também dá, é raiz de 9 que fica 3. Então, vai ser igual a 80 vezes 3. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? O 3 que está aqui multiplicando x, eu vou passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 240, só que vai dar 80 de novo. 3 sobre 3. Eu nem preciso multiplicar. Você já vai descobrir. Nem preciso multiplicar 80 vezes 3. Por quê? Cancela os dois. Eu vou pegar o 3 aqui e vou dividir. Foi? Então, x é igual a 80. A altura, ela é o quê? X mais 1,6. Então, a altura vai ser igual a 81,6 metros. Ok? Então, H A vai única ser igual a... dificuldade disso é decorar os seno, cosseno, tangente dos ângulos, né? Rebeca, eu fiz logo, botei raiz de 9, 80 raiz de 9 igual a 3x e multipliquei e depois dividi. Não Pode tem ser problema. também? Pode. Tá. Eu fiz assim porque é mais prático, né? Porque, por exemplo, você está na prova. Aí você perde o tempo multiplicando. Para depois perder o tempo dividindo, se você já eliminar essa etapa, é mais tempo que você ganha. Uhum. Mas, assim, tanto faz se você multiplicar e depois dividir, ou se você deixar assim e depois cortar como eu fiz. Tá bom? Uhum. Obrigada. Alguma dúvida nessa? Não. Achei bem tranquilo. Então, agora, a número 4. A única dificuldade é decorar mesmo o seno, cosseno, tangente dos ângulos. Agora vamos passar para o número 4. A número 4 é 30 graus, então eu vou deixar as informações aqui do seno, cosseno e tangente, vou apagar só o resto. 30 graus é a mesma que você passou agora, né? São essas mesmas informações que eu passei agora. Tá. Vou apagar aqui o quadro. Posso? Rebeca, só me tira uma dúvida aqui. Ele tá pedindo aí o tangente, não é? Ó, preste atenção. Ele me diz que eu até tinha interpretado errado. Bota aqui no quadro, só para eu... Ah, sim, agora entendi. Ele me dá a rampa.
Ele me diz que o comprimento da rampa é de 3 metros. Então, tem 3 metros aqui. Uhum. Aí ele diz que ele quer construir degraus de 30 centímetros. E pergunta quantos degraus vão ter que ser. Então, eu sei que a rampa tem 3 metros. E aí, cada degrau vai ter 30 centímetros de altura. Então, o que eu preciso calcular? A altura total da rampa, para depois dividir por 30, para saber quantos degraus eu vou ter. Uhum. Primeira coisa que eu vou calcular vai ser aqui o X, que é a altura da rampa. 3 metros é o comprimento da rampa. No caso, é a rampa sobre mesmo. Então, é essa adjacente. parte aqui. Nada. Não, é o oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto. No caso, o X vai ser a É altura. o seno, a gente Vai vai ser o calcular o oposto seno. ao ângulo de 30 graus. E a hipotenusa, que vai ser a rampa, que é a parte inclinada. Então, aí vocês, o que a gente usa? Seno, cosseno, Seno. tangente. É, Seno. Então, assim. Aí, no caso, eu achei... A gente tem que achar o valor total do X, né? Achar o X e depois achar o número de degraus. Ele vai estar em metros, né, também. Vai estar em metros. O X vai sair em metros. O meu X deu 1,5. Calcula agora a quantidade de degraus. eu consegui. Podemos? Uhum. Ou alguém ainda está fazendo? Hein, gente? Pode ir? Eu vou começar a fazer aqui então, já que vocês não responderam. Pode fazer. Ó, como eu tinha falado, né? A rampa tem 3 metros. Quero descobrir a altura. Então, 3 metros vai ser a minha hipotenusa. E a altura vai ser o X, no caso, cateto oposto. Então, a gente vai usar o quê? Se eu estou envolvendo cateto oposto e hipotenusa, eu uso seno. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vai ser igual cateto oposto, então X, sobre hipotenusa, que é 3. 3. Multiplicando cruzado, então, 2x é igual a 3. igual a 3, X é igual a 2 igual dividido a por 3 3. sobre 2, Ah, igual dá 1,5. a 1,5 metros. Só, aí tá. Devem-se construir degraus de altura de 30 centímetros. A gente tem que Então, converter para centímetros? eu tenho que converter 1,5 metros para centímetros. Então, eu vou ter 150 centímetros. Porque a altura dos degraus, ele está me dando em centímetros. Vou converter para centímetros. E aí, agora, para saber a quantidade de degraus, eu divido 150, que é a altura. Dá 5. São 5 degraus. Dá 5. 150 dividido por 30 5. dá 5 degraus. Então, resposta alternativa B. 5 degraus. Tem sempre que prestar atenção nas unidades.
Se vocês acharem que, por exemplo, saiu em metros para depois passar para centímetros fica ruim, já poderia direto ter passado para centímetro antes. Que aí 3 metros ficaria 300 centímetros. Sem problema também. Uhum. Ok? Ok. São quantas questões que tem a lista? Ah, eu não sei. Eu acho que são 7, se eu não me engano. Acho que são 6. São 7. A gente já fez quantas? 4? Nós estamos... vamos para 5 agora. Guilherme fez uma, nós fizemos 3. E aí a gente vai para 5 agora. Vamos ler o número 5? Observe a figura. Tendo como vista lateral a escada com 6 degraus, um triângulo retângulo isósceles de hipotenusa raiz de 10 metros, Magali observa que todos os degraus da escada têm a mesma altura. A medida em centímetros de cada degrau corresponde aproximadamente a... Então, oi. Isósceles não é um triângulo que tem todos os lados iguais? Não. Triângulo que tem todo... Ó, presta atenção, hein? Ah, não, é equilátero, não é? Mas é equilátero. Sim, eu confundi. Coloca aqui. Vamos... Tirei do compartilhamento Tem da tela 2 lados rapidinho, iguais, só no para eu caso. colocar aqui. Peraí, ó. Eu tenho aqui triângulo. Ah, 2 lados. O que é um triângulo isósceles? Que tem 2 lados tem iguais. 2 Tem lados 2 lados iguais. iguais. Então, se ele é um triângulo retângulo isósceles, eu sei que, que os 2 catetos vão ter a mesma medida. E, consequentemente, esses ângulos, os ângulos internos, vão ser 90, 45 e 45. Ok? Por isso que ele não me dá o ângulo. Tá vendo assim? Que ali ele diz que é um triângulo retângulo isósceles. Ele não me dá o ângulo. Mas, com essa informação, eu consigo saber que o ângulo é 45 graus. E aí, a hipotenusa é raiz de 10. De 45 você já passou? Você passou de 60 e 30. De 45... Não passei de 45. Vou colocar agora. Pronto. O seno de 45 é o quê? É 2... Raiz de 2 sobre 2? Seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 e tangente 1. Para mim é o mais fácil de gravar. Porque você só tem que decorar 2, porque os 2 lados são iguais. O que a questão tá pedindo? Eu não consegui Então, terminar ela de ler. pede a medida de cada degrau. Então, vamos medir de novo a tangente? Ó, presta atenção. Ele me dá a hipotenusa. Se ele me dá a hipotenusa, seno. já acende um sinal. Se ele me dá a hipotenusa, provavelmente eu tenho que usar o seno ou o cosseno. Tangente é os 2 catetos. Entendeu? Então, no caso, eu acabei errando. A gente vai ter que descobrir o cateto oposto. No caso, os 2 catetos medem a mesma coisa. A gente tem que descobrir a medida deles. Uhum. Rebeca, no seno é o quê? A raiz de quê?
E no cosseno Raiz de também. 2 sobre 2. Ah, tá. E no cosseno? Tanto seno quanto cosseno. Raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. Sobre hipotenusa é seno. Ah, tá. Obrigada. 1 sobre 2. Não. Raiz de 2 sobre 2. E aí, gente? Podemos começar? Pode começar. Pode. O meu deu x é igual a raiz de 20 dividido por 2. Vamos lá. Meu Deus, x igual a raiz de 5. Ah, é que tem que fatorar. Ó, vou usar aqui, tanto nesse caso, tanto faz usar seno quanto cosseno, porque eles são iguais, né? Tem 45 graus aqui, 45 aqui. Mas, vou colocar como cosseno, mas tanto faz, né? Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual ao cateto. No caso do seno, seria cateto adjacente, mas nesse caso, como a gente está falando de 45 graus, tanto faz, sobre a hipotenusa. Então, eu tenho x, que é o que eu quero achar, isso aqui, né? É a altura, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 10. Vou multiplicar cruzado. Então, aqui. 2x 2x vai ser igual a raiz de 2 de 10 vezes... raiz de 10. Ah. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar essa raiz de 10 para ver como que ela sai, ok? Ok. A gente tem como primeiro fazer a operação de que dá 20 e depois fatorar? Pode também. Isso. Então, mas eu vou fazer assim, fatorar aqui. Ok. Então, 10 por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, raiz de 10 nada vai ser o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 5, ok? Ok. Então, eu vou ter que 2x, tem que trocar de caneta. 2x vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2, todo mundo sabe que é 4. raiz de 2 vezes raiz de 2. É 2. Então, 2x vai ser igual a 2 raiz de 5. Então, x vai ser igual a 2 raiz de 5 sobre 2. X vai ser igual a raiz de 5.
Então, eu sei que a minha altura é raiz de 5. Mas ele não está pedindo só a altura. Ele está pedindo a altura de cada degrau. Certo? Uhum. Então, eu vou dividir raiz de 5 por 6. Só que raiz de 5 desse jeito que tá, não tem como eu dividir por 6. O que eu tenho que fazer? Racionalização. Não, eu vou ter que fazer a medida aproximada de raiz de 5. A aproximação de raiz de 5 é 2,24. Faz uma suposição. Rebeca, Eu. ali no x é igual a 2 raiz de 5 sobre 2, a minha resposta final. Não teria como a senhora simplificar? Então, 2 por 2? Então, 2 por daria 2, raiz de x igual a 5. 5. X igual a raiz de tá. 5. 5 raiz de 5. Raiz de Sabe a 5 raiz tem uma medida aproximada? tem uma medida Como que aproximada. calcula essa medida? É. Olha, Só- aí eu, sinceramente, não vou saber responder. Porque, Ok. assim, tem algumas coisas que a gente, alguns valores, por exemplo, que usa muito. Raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5, eu já tenho um valor meio que aproximado na minha cabeça. Entendeu? Porque o Raiz de resultado 2 da... geralmente é 1,4, raiz de 3, 1,7. Uhum. Entendeu? Eu acho bom vocês Entendi. terem também esses valores já aproximados, porque quando pedir aproximado igual tá aqui, melhor saber, entendeu? Ok. Aí raiz de 5 vai ser 2,24 aproximadamente, porque não é exato, né? Então vamos lá. Só que é 2,24 metros. E aí ele quer saber a altura, a medida em centímetros. É Preste atenção. 224 centímetros. Então, 224 centímetros. Então, 224 centímetros vai ser, no caso, a medida desse meu capítulo, dessa minha escada. Então, ele quer saber o quê? A altura de cada degrau. Como é que eu vou saber isso? Eu tenho 6 degraus, então a altura de cada degrau vai ser igual a 224, que é a altura total da escada, dividido por 6, que é o número de degraus. Daí, aproximadamente 37 centímetros. Então, a resposta é a alternativa A. Uhum. Deu para entender? Sim. Aham. Ok? Então, vamos passar para questão 6 agora. Quem quiser tirar um print do quadro, meu quadro não fica tão legível, tão bonitinho, mas acho que pode ajudar se alguém ficar com dificuldade depois. Porque está bem mais detalhado do que no gabarito. Agora, a questão 6. Na questão 6, ele já dá o ângulo. Vamos ler aqui a questão. Se o Gabriel puder colocar para a gente a Ok, eu esqueci. questão 6. Uma imagem mostra uma cama com escorregador acoplado. Sabendo que o escorregador tem 1,1 metros de altura e que sua inclinação em relação ao plano horizontal é de 32 graus, o comprimento desse escorregador, a parte que se escorrega em metros é aproximadamente... Então, coloca aqui no quadro. Ó. Ele me dá
apagar essa partezinha aqui do canto para fazer só o desenho para vocês. Aí, ó, eu tenho aqui vou formar um triângulo retângulo. Ele me diz que ele tem 1,1 de altura. Então, a altura, ou seja, essa parte aqui vai ser 1,1. E ele quer saber o comprimento do escorregador, a parte que se escorrega. Então, vai ser essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser o X. E aí, ele me dá um ângulo de 32 graus. Perceba, como não é nem 30, nem 45, nem 60, a questão te dá os valores de seno, cosseno e tangente. Eu vi. Só precisam saber de 30, 45 e 60. Dos demais ângulos, caso seja um ângulo diferente, a própria questão vai dar. Ok? Rebeca? Podem começar a fazer. Rebeca? Oi. O seno, cosseno e tangente dessa questão tá número com vírgula, então ela já dividiu, tipo, um por outro, né? Tipo, já dividiu o cateto pela hipotenusa, as coisas. Ok. Já. Não faz diferença, você vai fazer como se fosse a regra de 3 normal, tanto dividido ou não. Ok? Obrigado. Podem ir tentando fazer aí. Eu acho que eu já achei. Oi, todo mundo já achou? Tá aberto, mãe. Não, peraí. Ok. Esperar todo mundo acabar, então, pra gente fazer. Pode ir. Então, ó. Vamos lá. Eu tenho o quê? Ele me dá a altura desse escorregador e ele quer saber o comprimento do escorregador, da parte que escorrega. Se é a parte que escorrega, é a parte inclinada. Então, ele me dá o cateto, no caso, oposto ao ângulo e ele quer saber o quê? A hipotenusa. Então, o que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno. Então, eu vou ter que seno de 32 é igual a 0,53, que vai ser igual a cateto oposto, então 1,1 sobre a hipotenusa,
que é o meu x, que é o que eu quero descobrir. Multiplicando cruzado, da mesma forma, mesmo. Não é fração, é número decimal, não tem problema. Vou multiplicando cruzado. Eu tenho que 0,53 x vai ser igual a 1,1. Vou passar o 0,53 para cá dividido, então x vai ser igual a 1,1 dividido por 0,53. Vai ser igual a... Eu acho Acharam que aí? 2,075. Ô, Rebeca, Dois. eu só fiz, tipo, 75. Pode falar. eu coloquei assim pra dividir, né? Aí eu igualei as casas, pá. Aí eu só fiz, tipo, pra 2 pra ver se era. Aí eu vi que deu 2, eu parei por aí, porque era a única que tinha 2. Sim. É essa estratégia mesmo que vocês têm que fazer na prova. Porque aí é mais rápido, né? Ok? Aí tanto faz. Mas a gente, como aqui a gente tem tempo, não tem problema achar o resultado. Mas você fazendo isso também não Mas tá dá menos errado, não. trabalho fazer assim também. Oi? Fazer assim dá menos trabalho também. Dá. Então a resposta vai ser a alternativa E. Se fosse discursiva, 2,075. que era o problema. É. Uhum. Se fosse discursiva, que era o problema. Então vocês viram que tem questão que é mais complicadinha. A número 1 que o Guilherme fez com vocês, ela é mais complicada um pouco, exige mais uns passos. Outras, como essa, são mais simples. A questão é interpretar. Sim, se você interpretar da forma correta, tá tranquilo. Vamos fazer a número 7? Eu acho que ainda dá tempo. O que vocês acham? Eu não sei se dá tempo, não. Mas vamos fazer. Vamos lá. Coloca aí, Gabriel, pra gente ler a Uhum. questão. Então, ó, um avião está voando paralelamente ao solo, conforme demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo é 1,5 metros, avista o avião com um ângulo de visão de 30 graus. Nesse momento, a distância do avião ao solo é igual a... Então, ó, vamos lá. Marcelinho tá aqui. Deixa eu só operar um pouquinho esse desenho. Eu vou deixar o meu desenho. Aqui é 10 metros. Ok. Marcelinho está aqui. E ele está a uma distância aqui do chão de 1,5 metros. Então, a distância do avião ao solo, que eu vou chamar de H, vai ser igual a 1,5 mais X, que vai ser essa questão aqui. Coloca aqui no quadro, só para vocês Essa é muito fácil. visualizarem. Ó. Então, o nome Marcelinho tá aqui. Então, é 1,5 a distância do chão até a visão de Marcelinho. Então, a altura, ou seja, da onde o avião tá até o chão, vai ser 1,5 mais x. X vai ser o cateto desse triângulo. Certo? Certo. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui do lado. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2 e a
tangente é igual a raiz de 3 sobre 3. A partir disso, o que a gente tem que achar, então? O x. Uhum. Ok? Ok. Então, eu vou fazer, porque não vai dar tempo de eu esperar vocês fazerem. Eu vou fazer só para vocês, para não ficar faltando, ok? Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular o x. Então, x é o quê? Cateto Oposto. oposto. Se é cateto oposto, o que eu vou usar? Seno, Seno. né? Então, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Que vai ser igual ao cateto oposto, então x, sobre a hipotenusa, que é 10. Multiplicando cruzado. Então, eu vou ter que 2x é igual a 10. Então, x vai ser igual a 10 sobre 2. X vai ser igual a 5. Só que a minha altura não é só o x. Você vê que 5 já é uma das alternativas. Então, se você está com pressa fazendo a prova, você acha o quê? Ah, é 5. Achei 5, já vai lá, marca a letra B e acha que está certo. Só que não, tem que prestar atenção. Porque 5 ainda não é a altura. 5 é só essa parte. A altura vai ser 5 mais 1,5. Então, a altura vai ser 1,5 mais 5. Então, eu vou ter uma altura de 6,5 metros. Então, a resposta vai ser a alternativa D. Entenderam como é que tem que prestar atenção? Porque às vezes assim, achei 5. Já vou lá e marco, porque tem a opção. Mas tem que prestar atenção, porque ainda falta continuar a questão. Rebeca, é só uma Oi. pergunta. Sempre quando fala alguma distância assim do solo, essas coisas assim, a gente sempre vai somar, entendeu? Sim. Sempre. Nesse caso, por exemplo, a distância daqui do solo até o triângulo, né? Do solo até o triângulo que é formado. Então, a gente vai ter que colocar, porque a altura não é só essa medida aqui. É essa medida mais a distância até o solo. Então, geralmente tem que somar. Eu não posso dizer sempre, porque vai que tem alguma vez que não tenha que somar. Mas, normalmente, quando dá essa distância assim, é porque tem que somar. Ah, tá bom. Ok? Obrigada. Então, a gente tira a print aí. Espero que tenha ajudado vocês. Tem bastante questão desse tema na apostila. Então, se eu fosse vocês, ia fazendo. Também podem refazer essas questões sozinhos para ter certeza de que entenderam mesmo. E depois ir conferindo. Tá ok? Então é Ok. isso, gente. Tchauzinho Valeu, e Rebeca. até semana que vem. Tá?